A partir de agora, vamos ver como funciona o processo de limagem de uma peça na prática. A primeira coisa que devemos fazer é organizar o local de trabalho, colocando as ferramentas, instrumentos e acessórios próximos à morsa. Já sabemos que precisamos começar a operação na face A ou C, já que elas possuem maior área. Neste caso, uma delas vai servir de base para as outras usinagens. Por isso, vamos escolher a face A, ok? Esta é uma operação que nos permite limar uma superfície plana com um grau de precisão determinado. Uma vez que a face A será nossa referência, é preciso retirar dela o mínimo de material para que tenhamos material suficiente na face oposta. Assim, poderemos deixar a peça na medida solicitada no desenho. Primeiro, é preciso prender a peça em uma morsa de bancada. A superfície a ser limada deve ficar na posição horizontal e acima do mordente da morsa. A peça presa na morsa deve estar um pouco abaixo do cotovelo do ajustador, que deve permanecer em posição normal. Segure a lima de maneira adequada. Apoie a lima sobre a peça e observe a posição dos seus pés. Apoie uma das mãos no cabo e a outra na ponta da lima. Execute o movimento para frente, fazendo pressão sobre a peça. No início do movimento, quando a ponta da lima está mais perto da peça e o cabo mais distante, coloque mais pressão na ponta da ferramenta. Ao longo do movimento para frente, reduza gradativamente a pressão na ponta da lima e aumente a pressão no cabo. Assim, quando a ponta e o cabo da lima estiverem na mesma distância da peça, as pressões serão iguais. Perceba que a ponta da lima que estava mais perto da peça continuará se distanciando, enquanto o cabo continuará a se aproximar. Desta forma, continuamos reduzindo a pressão na ponta da lima e aumentando a pressão no cabo. Ao longo desse movimento, é preciso fazer pressões diferentes de acordo com a posição da lima em relação à peça. A seta pequena indica a área de menor pressão, a seta média de pressões iguais e a seta grande uma maior pressão. Esse controle das pressões, mantendo a lima na horizontal, permite obter uma superfície plana. Fique atento para que no retorno do movimento, a lima deslize sem pressão. Ela deve correr livre sobre a peça em um ângulo transversal ou oblíquo. Faça este movimento de forma lenta e repetitiva. Use todo o curso da lima e movimente apenas os braços. Vamos verificar se a superfície está plana, medindo com a régua de luz ou com o esquadro. Mas caso a peça ainda não esteja na planicidade adequada, o que fazer? Neste momento de verificar a planicidade da superfície, o ajustador deve pegar a peça com cuidado por causa das arestas vivas existentes na peça. Para medir a peça, inicialmente é preciso retirar as limalhas soltas da face, provenientes do processo de limagem. Com um pincel, uma trincha ou um trapo, ele realiza esta limpeza. Então, é possível verificar a planicidade da superfície utilizando o esquadro ou régua de luz. Primeiro é preciso limar com movimento oblíquo. Se antes os riscos estiverem no sentido transversal, quando começamos a limar no sentido oblíquo, eles serão diferentes dos anteriores. Assim, é possível confirmar se estamos retirando o material no ponto mais alto. Lembre-se, alternar o sentido da limagem entre uma medição e outra nos permite acompanhar melhor de onde está sendo retirado o material. Uma vez que terminamos a primeira face da peça e verificamos que ela ficou plana, podemos partir para a face C. É necessário limar esta face deixando-a paralela à face de referência. Mas antes de iniciar esta operação, devemos traçar para verificar e visualizar quanto de material ainda precisa ser retirado. A operação que chamamos de traçar retas com o traçador de altura nos permite traçar linhas paralelas a um plano de referência sobre a qual desliza o traçador. Inicialmente, devemos pintar as faces B, D,
E e F da peça com tinta de traçagem, colocando a superfície de referência encostada na mesa de traçagem, ou mesa de desempenho. Com o uso do traçador de altura, verificamos que a medida a ser traçada é de 20 mm. Transferimos esta medida para a peça, traçando a reta em um único sentido em seus 4 lados, para obter uma linha de referência. Os traços devem ser finos, nítidos e feitos de uma vez só. Agora já temos uma superfície de referência e uma linha traçada, mostrando até onde é possível retirar material. Portanto, vamos para a próxima etapa, limar uma superfície plana paralela à superfície de referência. Limar uma superfície plana paralela é uma operação manual realizada com uma lima para se obter superfícies planas e paralelas. Para isso, utilizamos elementos de controle como o traçador de altura, o paquímetro, o micrômetro ou um relógio, de acordo com a tolerância. Nesta próxima etapa, a peça deve ficar com a medida final entre 20,1 e 19,9. Lime o material em excesso da outra face, observando a linha de referência, verificando o paralelismo e a dimensão com o paquímetro. Para verificar a medida, meça a peça em pontos diferentes, utilizando o paquímetro ou o micrômetro. No caso do relógio comparador, coloque a peça com a face de referência sobre o desempenho e desloque o relógio ao longo da peça no sentido longitudinal e transversal, fazendo-o percorrer toda a área.